Perguntas bíblicas. Renovo. Capítulo 23. Qual o nome do servo de Eliseu, que ficou leproso após desobedecer o seu senhor? A. Eli. B. Maquir. C. Geazi. D. Apuque. Tempo. Resposta certa é C. Geazi. Referência bíblica. Segundo Reis capítulo 5, versículos 26 e 27. Mas Eliseu disse: O meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era a ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveiras e de uvas, ovelhas e gado ou empregados e empregadas. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você, e os seus descendentes a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença, e a sua pele estava branca como a neve. Próxima pergunta. Qual o nome da sogra de Ruth, bisavó do rei Davi? A. Noemi. B. Esther. C. Merabi. D. Débora. Tempo. Resposta certa é A. Noemi. Referência bíblica. Ruth capítulo 1, versículo 22. E foi assim que Noemi voltou de Moabe, com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita de cevada estava começando. Próxima pergunta. Qual o livro da Bíblia afirma que Jesus voltará logo? A. João. B. 1 João. C. 2 João. D. Apocalipse. Tempo. Resposta certa é D. Apocalipse. Referência bíblica. Apocalipse capítulo 22, versículos 7 ao 9. Escutem. Diz Jesus: Eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E, quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. Próxima pergunta. Gideão, filho de Joás, julgou Israel durante quanto tempo? A. 20 anos. B. 30 anos. C. 40 anos. D. 50 anos. Tempo. Resposta certa é C. 40 anos. Referência bíblica. Juízes capítulo 8, versículo 28. Os midianitas foram derrotados pelos israelitas e por muito tempo deixaram de ser uma ameaça para eles. E a terra ficou em paz durante 40 anos enquanto Gideão viveu. Próxima pergunta. Quem foi o professor do apóstolo Paulo, após sua conversão? A. Ananias. B. Gamaliel. C. Pedro. D. Apolo. Tempo.
Resposta certa é B. Gamaliel. Referência bíblica. Atos dos Apóstolos capítulo 22, versículos 2 e 3. Quando o ouviram falar em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Então Paulo disse: Eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Próxima pergunta. Em qual cidade de Israel, o profeta Samuel iniciou como juiz? A. Mispa. B. Ramá. C. Judéia. D. Jearim. Tempo. Resposta certa é A. Mispa. Referência bíblica. 1 Samuel capítulo 7, versículo 6 ao 8. Assim todos eles se reuniram em Mispa. Tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor, jejuaram o dia todo e disseram: Nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa Samuel julgava e governava o povo de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com os seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo. E disseram a Samuel: Não pare de orar ao Senhor, nosso Deus, pedindo que Ele nos livre do domínio dos filisteus. Próxima pergunta. Em qual ilha o apóstolo João estava exilado, quando escreveu o livro de Apocalipse? A. Ilha de Chipre. B. Ilha de Malta. C. Ilha de Creta. D. Ilha de Patmos. Tempo. Resposta certa é D. Ilha de Patmos. Referência bíblica. Apocalipse capítulo 1, versículos 9 e 10. Eu sou João, irmão de vocês, e, unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta. Próxima pergunta. Qual era a cidade natal do profeta Elias? A. Tisbé. B. Belém. C. Jezreel. D. Jerusalém. Tempo. Resposta certa é A. Tisbé. Referência bíblica. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Próxima pergunta. Qual rainha que viajou até Jerusalém para comprovar a sabedoria do rei Salomão? A. Rainha Ester. B. Rainha de Sabá. C. Rainha Jezabel. D. Rainha Candace. Tempo. Resposta certa é B.
Rainha de Sabá. Referência bíblica. 1 Reis capítulo 10, versículos 1 ao 5. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas, não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Próxima pergunta. Quantos filhos tiveram Eucana e Ana? A. 1 filho. B. 3 filhos. C. 4 filhos. D. 5 filhos. Tempo. Resposta certa é D. 5 filhos. Referência bíblica. 1 Samuel capítulo 2, versículos 20 e 21. Então Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, que o Senhor Deus dê a você e a Ana, a sua mulher, outros filhos para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltavam para casa. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Perguntas bíblicas é um quiz, de forma divertida de aprender a palavra de Deus. Você foi bem nas perguntas bíblicas. Quantos pontos você fez? Deixa seu comentário com seus acertos e erros. Em breve novo vídeo Perguntas Bíblicas. Inscreva no canal Renovo. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber novos vídeos. Até o próximo vídeo. Perguntas Bíblicas. Renovo.